Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 25 da NET. Nesta semana, com muito prazer, dando sequência às entrevistas com os pré-candidatos a deputado estadual e federal, estamos recebendo o deputado estadual Hamilton Pereira. Hamilton, prazer estar recebendo mais uma vez você aqui no nosso cenário. Prazer todo meu, Carlos Zaino, é uma alegria estar aqui no Local TV mais uma vez, no programa Cenário, para a gente conversar um pouco sobre política e as questões relacionadas à nossa cidade, agora à nossa região metropolitana. Eu conversava a semana passada com a deputada Yara Bernardi, e ela já deixou claro aqui para os nossos telespectadores que haverá uma mudança na chapa do PT de Sorocaba nas eleições desse ano. A Yara passa a ser candidata a deputado estadual e você hoje, que é deputado estadual, passa a ser candidato a deputado federal. O que muda, Hamilton? Bom, não muda muita coisa, em termos de que a Yara tem um trabalho muito consolidado e um reconhecimento da sociedade regional, tanto quanto nós. Temos um mandato já, o quinto mandato de deputado estadual. Quando terminar este quinto mandato, estarei completando 20 anos na Assembleia Legislativa e, felizmente, um trabalho muito reconhecido, Portanto, tanto a Yara quanto eu temos um nome consolidado em toda esta grande região administrativa de Sorocaba e não muda muita coisa, não. Quer dizer, todo mundo sabe a qualidade do trabalho da deputada Yara Bernardi, como também a qualidade do nosso trabalho. Vai mudar só o endereço de trabalho. Vai passar a ser a Praça dos Três Poderes em vez de ser a Avenida Pedro Álvares Cabral. Exatamente, é isso mesmo. Agora, você falou 20 anos, e eu me lembro bem da sua primeira eleição, em que estava lá no Recreativo, cobrindo a apuração, isso já 20 anos, não é 20 dias, faz bastante tempo. E eu acompanhei muito o seu trabalho, esses 5 mandatos, um trabalho de verdade, parlamentar de verdade, um trabalho de estar na Assembleia, de ser um parlamentar, tanto internamente quanto externamente. Trabalha para casa, trabalha, porque eu falo sempre, não é a sessão legislativa só o trabalho. Às vezes o trabalho em comissão, o trabalho em comissões parlamentares, enfim, numa série de questões, demanda mais tempo e dedicação do parlamentar do que a própria sessão plenária, onde vai lá para se votar o que quase sempre já foi conversado, já foi discutido, já foi acertado. A votação é mais para referendar toda uma discussão que às vezes é muito demorada para colocar as leis em prática. Mas eu entendo que a cereja do bolo desses 20 anos como deputado estadual foi a criação da região metropolitana de Sorocaba, uma proposta sua já de muitos anos, numa conversa, nós já conversamos sobre isso, professor Zanella, e depois Alniso entrou nisso, algumas pessoas. E eu me lembro muito bem que no começo dessa proposta, muita gente era contrária à região metropolitana, aquela coisa de, não, ideia do amigo. Bom, resultado, hoje a região metropolitana foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, é uma realidade, e muita gente lá de trás, que era contra, começou a bater palma também. Esse é o grande projeto desses 20 anos como deputado estadual, meu? Olha, veja bem, eu procurei sempre, desde que cheguei na Assembleia Legislativa, e veja, eu chego na Assembleia Legislativa como o deputado da CUT, o deputado do movimento sindical. Mas são milhares de pessoas que disputam uma cadeira na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é composta de 94 parlamentares, deputados, deputadas, distribuídos por 18 partidos diferentes. É muito pouco você chegar na Assembleia para ser um legislador do movimento sindical apenas e tão somente. Então nós chegamos na Assembleia Legislativa e nós fizemos desde o primeiro planejamento estratégico de montagem dos mandatos, ou do primeiro mandato e depois subsequentemente os demais também, com alguns princípios que nós definimos nesses planejamentos. Primeiro, não haverá tabu no mandato. O mandato se debruçará sobre todas as questões que nos forem apresentadas. Aquilo que não soubermos, nós vamos aprender. Aquilo que não tivermos informação, nós vamos pesquisar, vamos descobrir informações, mas nós vamos encaminhar absolutamente todas as demandas de todas as áreas. Assim, eu me tornei um legislador
da educação, da saúde, do meio ambiente, da agricultura, da segurança pública, não é? Até chegar, como você disse agora, nesse grande desfecho, eu acho que 9 anos de trabalho para a criação da região metropolitana de Sorocaba. Né? Hoje, ninguém tira o nosso DNA disso. Sim. E você tem razão. Eu acho que tem, assim, eu diria, um sentimento pequeno, às vezes, por parte de algumas pessoas, né? No sentido de se colocar, a princípio, contra um projeto, porque esse projeto é proposto por um deputado do partido X, do partido Y. Existe isso, existe. Ah, não, esse projeto é proposto pelo deputado do PT, então nós somos contrários. Ah, não, melhor seria que não fosse região metropolitana, que fosse uma aglomeração urbana, ou mesmo uma micro-região. Hoje isso está superado, né? E eu diria assim, de forma até oportunista, por que não dizer isso? Né? Quando o governador esteve aqui em Sorocaba e anunciou finalmente, olha, estou enviando para a Assembleia Legislativa o projeto que cria a região metropolitana de Sorocaba, porque anteriormente ele havia anunciado que iria enviar um projeto que criaria a aglomeração urbana de Sorocaba, aí várias vozes disseram, não, a região é aglomeração urbana de Sorocaba, não é a região metropolitana, como defende o deputado Hamilton Pereira. Agora não, quando o governador vem aqui para inaugurar a AME de Sorocaba, e ali ele anuncia oficialmente, estou enviando para a Assembleia Legislativa o projeto que cria a região metropolitana, aí todos ficaram a favor. Aí foi uma beleza, inclusive foi bom para nós, porque a tramitação disso na Assembleia, inclusive, se acelerou de tal maneira, todos ficaram a favor, todos nos ajudaram nas comissões temáticas e tal, o projeto ficou pronto para a ordem do dia, tanto é que não tivemos nenhum problema, inclusive nas audiências públicas, né? E realizamos uma aqui em Sorocaba, realizamos outra na Assembleia Legislativa, todos favoráveis, todos aplaudindo, e nós temos finalmente a região metropolitana, eu diria, como você disse, é a joia da coroa, é o morango, é a cereja do bolo. Nós estamos conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira no cenário dessa semana. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. No Campolim, em Sorocaba, você encontra um completo centro de emagrecimento, saúde e estética. Espaço Maru. Tratamento médico da obesidade, pilates e microfisioterapia. Estética corporal e facial. E ainda, o revolucionário método de redução de gordura, criolipólise. Agende já sua avaliação gratuita. 3031 3519. Espaço Maru. Rua Pedro de Oliveira Neto, 82, segundo andar, em frente ao Parque Cassato Maru, no Campolim. Quando a oportunidade bate a porta, algumas pessoas estão no quintal à procura de trevos de 4 folhas. Há 44 anos, a Edgar Moura Imóveis sempre procurou dar o melhor atendimento a cada cliente e se orgulha de ter feito parte no fantástico desenvolvimento de Sorocaba, Votorantim e região. Imóvel é igual a um sapo. Fica paradão, mas depois dá um enorme salto. Com essa filosofia buscamos parceiros, viabilizamos permutas e fizemos composições. Nós da Edgar Moura Imóveis temos orgulho de ser a mesma imobiliária há 44 anos. Uma história de muito trabalho e sucesso. Nova sede, Rua Frederico Júlio, 158 Campolim, atrás do estacionamento McDonald's. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Hamilton Pereira, pré-candidato a deputado federal nas eleições desse ano. Mais uma falácia aí da justiça eleitoral, essa coisa do pré-candidato, né? Mas como é que 20 anos atrás, em 94, Sorocaba estava aquela síndrome do cachorro vira-lata, estava numa situação terrível, não só a cidade, como a região nem se fala, você que tem um trabalho que vai até a divisa com o Paraná, lá nessa grande região de Sorocaba, andou muito e sabe que aquilo estava tudo largado, era o ramal da fome, era o ramal da miséria, e a própria cidade de Sorocaba abandonada, largada. Você acompanhou como parlamentar todo esse processo de transformação da cidade de Sorocaba,
que acaba culminando com a região metropolitana. Porque as pessoas ainda não têm muito claro, só quem participa tem bem mais claro o que seria essa região metropolitana. Esse é o grande passo para a consolidação, para não ter mais retrocesso, ou seja, para os municípios efetivamente entrarem no mapa do estado de São Paulo, com o fato da região metropolitana, Milton? Olha, Laíno, na realidade a questão do desenvolvimento regional eu acho que está na pauta, está na ordem do dia. Porque, veja, nós temos um fenômeno no nosso estado que é de um crescimento que concentra todos os investimentos, todos os empreendimentos nas cidades polo. Isso está acontecendo em São José dos Campos, isso está acontecendo em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, e está acontecendo aqui em nossa cidade. E já acontece há bastante tempo, já acontece há cerca de uns 30 anos, pelo menos, né? Com todos os malefícios que isso possa ocasionar. Por quê? Porque, imagine você, nós temos hoje em Sorocaba, além da grandiosa planta, as plantas industriais, né? A grandiosa planta da Toyota, nós temos também 6 shopping centers, com uma reserva imobiliária para mais 5 no próximo período, nos próximos 2 anos, no máximo. Né? Sorocaba virou um grande polo atrativo de empreendimentos, de investimentos, e com isso Sorocaba também ocasionou um esvaziamento nas cidades do entorno, principalmente da sua população mais jovem. São jovens e jovens que chegam diariamente em Sorocaba em busca de uma oportunidade. São jovens que querem o conhecimento, vêm atrás das nossas escolas técnicas, das nossas faculdades, faculdade de engenharia, FATEC, faculdade de tecnologia, as várias universidades que nós temos, enfim, não é? E as grandes plantas industriais e as grandes plantas comerciais também vêm atrás de mão de obra qualificada. É por isso que Sorocaba virou esse grande polo atrativo também de investimentos. Agora, tudo que tem que vir para a região, vem para Sorocaba. Nós estamos, gradativamente, nos últimos 20 anos, eu diria, convivendo com uma cidade altamente concentradora de investimentos e de pessoas, de gente. É a 10ª cidade do Brasil em quantidade de veículos proporcionalmente ao número de habitantes. Hoje dá para morar, toda a população da cidade de Sorocaba dá para morar dentro de automóveis, sobra espaço ainda, né? Não, nós caminhamos rapidamente para nos transformarmos naquilo que hoje já é a Grande São Paulo, o Centro Expandido de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Barueri, enfim, carro em cima de carro, gente em cima de gente. É uma coisa assim, altamente concentradora, né? As cidades do entorno, com isso, foram se tornando cidade dormitório de Sorocaba. E o que é pior, há 20 anos atrás, 94, como você disse, nós já crescíamos em índices superiores ao crescimento vegetativo médio do estado de São Paulo. Já era uma cidade que crescia num índice superior ao índice médio de crescimento vegetativo do estado de São Paulo. E não houve planejamento para isso. Por exemplo, hoje nós não temos um transporte de massa que garanta dignidade, comodidade para as pessoas. Então as pessoas abandonaram o transporte coletivo e foram para o transporte individual, né? Então todo mundo tem seu carro, todo mundo tem sua moto. Nós temos uma cidade aqui de uma nova classe média. Por exemplo, o cidadão, o trabalhador metalúrgico, que antigamente era aquele trabalhador que morava na periferia da periferia, tomava 2, 3 ônibus para chegar no seu trabalho, hoje é o indivíduo que tem o seu automóvel próprio, a sua motocicleta, e o que é pior, às vezes você está numa via pública, você olha do lado, você está com o teu carro, você olha do lado, cada automóvel, uma pessoa. Né? É o que acontece em São Paulo, por exemplo, é o que acontece em Osasco, é o que acontece em Carapicuíba. Nós temos uma cidade que vai se superadensando e com isso, infelizmente, vai caindo a qualidade de vida das pessoas, porque esse movimento também traz confusão, poluição, mais violência, e nós precisamos distribuir esse crescimento. Então, a criação da região metropolitana, com todos os instrumentos de planejamento e desenvolvimento metropolitano, né? Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, que reunirá
todos os prefeitos e prefeitas, a agência de planejamento para o desenvolvimento metropolitano, o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano que vai financiar os novos investimentos aqui na nossa região, também irão ajudar a distribuir esse crescimento, né? Esses empreendimentos, esses investimentos nas cidades do entorno, gerando oportunidade de emprego, de trabalho, de renda, também para essa juventude, essa classe trabalhadora das cidades todas, dos 26 municípios da nossa região metropolitana. Agora, é fundamental, isso é um entendimento meu, que os prefeitos que fizerem parte deste grande conselho metropolitano também tenham essa visão de planejamento, de gestão. Não cabe mais aquela coisa só da politicagem, do cliente. Mudou, vai ter que mudar o conceito para se mudar a qualidade de vida de todos os municípios. Você tem toda a razão. Mudar conceito, mudar cultura, não é verdade? Porque assim, eu tenho visitado todos os 26 municípios, tenho conversado com todos os prefeitos, prefeitas, e tenho dito a eles, com a sua presença no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, você tem que lutar lá para não deixar que continue prevalecendo a vontade, né, e a determinação dos prefeitos das cidades maiores. Sim. Porque nós vamos ter que lutar para igualizar e equalizar, inclusive, esses investimentos que chegam à região, de forma a você gerar emprego, oportunidade de renda, enfim, de trabalho, de crescimento pessoal, profissional para os trabalhadores das suas cidades. Portanto, todos ali têm que ter a mesma voz, o mesmo peso político, inclusive, na discussão desses empreendimentos que chegam à cidade. Essa é a vantagem da criação da região metropolitana, entendo. Nós estamos conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira no cenário desta semana. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso último bloco. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o deputado estadual Hamilton Pereira, falando um pouco de política, falando um pouco de eleição. A eleição deste ano ela já está com um quadro meio desenhado, em nível federal. A presidente Dilma, apesar de alguns do próprio Partido dos Trabalhadores ainda querer dar uma mudada na história, que o Lula seja o candidato, mas eu entendo que não haverá muita modificação, a presidenta vai ser a candidata à reeleição, Eduardo Campos pelo PSB, junto com Marina Silva, e temos aí o Aécio Neves do PSDB. Em São Paulo, o quadro esse ano está mais denso, vamos dizer assim. Tem a reeleição do governador Geraldo Alckmin, tem a candidatura do Paulo Scaff, da Ciesp, aí pelo PMDB, nós temos Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, temos o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, ou seja, são candidaturas consistentes. Exatamente. Como é que você está avaliando o quadro eleitoral para esse ano, amigo? Olha, é um quadro de bastante equilíbrio, como você diz, né? A minha leitura é de que não há mais essa prevalecência mais da candidatura de governo, né? do governador de plantão. Uhum. Embora o Alckmin seja uma pessoa que já esteja lá e vai completar também, daqui a pouco, 20 anos no governo do Estado, né? Ele não tem mais essa, digamos assim, esse monopólio, né, da opinião única. Uhum. Agora nós temos candidaturas, como você disse,
candidaturas consistentes, né, que estão viajando no interior do Estado, estão procurando dialogar com as realidades regionais. Eu diria que eu tenho acompanhado as caravanas do nosso pré-candidato Alexandre Padilha, né, e tenho visto uma coisa nova, uma coisa totalmente diferente. O Padilha, estive com ele, por exemplo, na caravana do Vale do Ribeira, e lá no Vale do Ribeira, com aqueles prefeitos, vereadores, lideranças sindicais, populares, quilombolas estavam lá, enfim, sindicato de agricultura familiar, enfim, ele falando sobre agricultura orgânica, sobre agricultura familiar, sobre as vicinais, sobre a necessidade de colocarmos recursos dentro do Fundo de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, que foi criado em 95 pelo Covas e nunca recebeu um centavo dos governos do PSDB. Né? Então nós precisamos, e o Vale do Ribeira tem lá as suas potencialidades na área da agricultura, em outras áreas, por exemplo, turismo ecológico, enfim. Vocacionar mesmo a região para alguma coisa, né? Potencializar essas vocações, né, regionais, e eu acho que o Alexandre Padilha, ele dialoga com essas realidades regionais, porque no passado, nós já tivemos pré-candidatos, mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores, que traídos às vezes pela sua relação com a região metropolitana de São Paulo, às vezes iam para o interior e acabavam fazendo referências sobre o metrô, a importância do metrô, do rodoanel. Não que isso não seja importante, claro, mas você ir lá para o interior, né, conversar com os vereadores do interior, com os prefeitos do interior, cujas cidades, às vezes, têm uma realidade baseada na economia agrícola, e ficar falando de rodoanel, ficar falando de... Falar uma linguagem que o cara não está entendendo, não sei o que você está falando. Então, não, agora nós temos uma pré-candidatura que vai ao interior, dialoga com a realidade regional, fala sobre as questões que afligem aquela população, aqueles prefeitos do interior, aqueles vereadores e vereadoras, enfim, você tem razão. Nós temos algumas candidaturas muito consistentes que vão crescer no decorrer da campanha, não é? E nós vamos ter aí, portanto, debates muito interessantes em relação ao desenvolvimento do Estado de São Paulo, notadamente a questão da necessidade de investimentos para a potencialização das vocações regionais e desenvolvimento regional. Me passa um pouco a impressão, nesses 4 nomes, o seguinte: o Kassab e o Geraldo Alckmin. O Kassab já foi prefeito, foi a vida inteira deputado, acho que sempre, todas as eleições, o Kassab estava se elegendo, deputado federal, enfim, depois prefeito de São Paulo. O Geraldo, não precisa nem dizer, né, ele já foi tudo, menos presidente da República. As outras 2 candidaturas que se apresentam, a do Paulo Scaff, eu tenho ouvido entrevistas e tenho visto o posicionamento dele, ainda é aquela coisa meio dura, não tem aquele jogo de cintura. E me agrada positivamente a postura do Padilha. O Padilha, que me consta, nunca teve nenhum cargo eletivo, foi ministro da Saúde, mas tem uma história política de militância e passa isso nos locais aonde ele tem visitado por conhecer. Ele não é um cara que a impressão que passa é que quer ser porque quer ser, é a história do poste. É óbvio que o ex-presidente Lula ainda não entrou em campo. Isso faz uma diferença. Um cabo eleitoral desse não tem nem como medir. Mas o posicionamento do Padilha, eu escuto até prefeito dizendo, ele tem a cara do PSDB, com o discurso do PT, está formado um candidato interessante. Vocês sentem isso? Sim, uma capacidade de comunicação extraordinária, extraordinária. Eu acompanhei essas caravanas do Horizonte Paulista, né, e pude perceber o seguinte: além de dialogar com as realidades regionais, o Padilha gosta de gente. Então, é algo assim que chamava atenção. Quando terminava uma dessas caravanas, desfazia-se a mesa, né, e o Padilha ficava lá mais 40, 50 minutos, tirando foto pacientemente, sorridentemente, com cada vereador, com cada prefeito, com cada agente comunitário, dirigente sindical, dirigente de associações, de moradores, organizações não governamentais, enfim, MST, Movimento Sem Terra. Impressionou-me essa capacidade dele, de parece que tinha chegado naquele momento. Quer dizer, terminando uma caravana de 4 dias,
fez uma plenária, andando que nem um doido. uma plenária que começa às 19 horas, termina às 10 da noite, e o Padilha está que parece que acabou de chegar, sorrindo, se deixando abraçar pelas pessoas. As pessoas gostam de ter um contato com ele, e ele é muito agradável no contato pessoal, né? Uma pessoa sempre bem-humorada, é uma pessoa sempre, digamos assim, disponível, né, para esta relação humana, uma energia muito boa, enfim. Eu acho que ele vai crescer muito, e quem viver verá, inclusive nos debates, né? No último dia 28 de abril, né? Não sei se você teve a oportunidade, mas nós assistimos o Roda Viva com ele, né? E ali ele demonstrou essa capacidade dele de comunicação, de conhecimento do Estado de São Paulo, não apenas e tão somente, sobre a política. Os conhecimentos gerais na política são muito importantes, e o Padilha é uma dessas pessoas. É diferenciado e vai crescer muito durante a campanha eleitoral. Isso é bom porque melhora o próprio processo eleitoral. Hamilton, infelizmente nós chegamos ao final. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso cenário, sempre lembrando e sempre falando nessa série de programas com os pré-candidatos, a importância de elegermos candidatos de Sorocaba e da nossa região, para não só fortalecer Sorocaba, mas principalmente para colocar de pé a região metropolitana, para fortalecer os municípios que fazem parte desta nossa região, para que esta região de Sorocaba seja efetivamente colocada no mapa do Estado de São Paulo como uma região que contribui da forma que contribui do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Alegria. Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais um pré-candidato a deputado aqui no nosso cenário. Eu espero todos vocês. Até lá.